Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do Advento. Nesta nossa caminhada em preparação rumo ao Natal do Senhor, o Senhor nos convida, a partir da liturgia deste final de semana, a preparar os nossos corações, a endireitar as veredas da nossa caminhada, isto é, a endireitar o caminho do nosso coração para acolher o menino Deus que vem mais uma vez trazer luz e vida no Natal. Ouçamos o Evangelho do dia de hoje, que é de Lucas capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias e a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir, ele tem algumas coisas que precisam serem esclarecidas. Primeiro, por que o evangelista ele traz o nome dos governadores, ele traz o nome do imperador, ele traz o nome dos procuradores romanos? Por que traz o nome dos sumos sacerdotes? Porque ele quer localizar a história da salvação na história da humanidade. Nós não acreditamos num Deus distante ou fruto da nossa imaginação, fruto da nossa consciência, muitas vezes reprimida. Nós acreditamos num Deus que se faz presente na história e que, ao assumir a nossa carne, isto é, ao vir para este mundo, no Natal, ele nasceu, ele veio numa história existente. Por isso, estes nomes dos imperadores, dos governadores, dos sumos sacerdotes vão dar a autoridade para que a história da nossa salvação seja sacramentada na história geral. Nós acreditamos num Deus real, num Deus vivo, num Deus que se fez carne e veio a este mundo dentro da nossa história. O autor, o evangelista, ele quer, portanto, localizar a salvação, o projeto de salvação de Deus na história e na geografia humanas. Agora, uma outra coisa que devemos ter em mente é que no Evangelho, citando todos estes governadores, procuradores, administradores, o imperador, os sumos sacerdotes, em nenhum deles, percebam isso, em nenhum deles passa o caminho da preparação para a vinda do Messias. Nenhum deles tem a responsabilidade de preparar, de endireitar os caminhos para o Senhor. Isto é, Jesus não vem nascer no palácio,
Jesus não vem nascer no meio do poder, Jesus não vem nascer na glória do império. Jesus tem o seu caminho preparado por um homem que não está localizado no castelo, que não está no palácio, que não está no templo, mas que está no deserto, mas que está retirado, isto é, alguém que se coloca à disposição de Deus, porque o deserto é o lugar não da ação humana, mas da ação de Deus. E este homem é João Batista. A história da nossa salvação passa ao lado da história desses poderosos, de todas essas pessoas influentes da época e também das pessoas influentes ainda do nosso tempo, dos poderosos do nosso tempo. Mas a salvação, ela não fica residindo naqueles que têm o coração voltado para o poder e para a glória deste mundo. A salvação passa no coração daqueles que colocam a sua vida nas mãos de Deus e assim cumprem aquilo que foi a missão de João Batista: preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Preparar o caminho do Senhor é preparar o nosso coração, acertar as coisas da nossa vida de tal modo que elas estejam em sintonia com as coisas de Deus. Deixemos, meus irmãos e minhas irmãs, que esta salvação penetre o nosso coração, a fim de que estejamos cada vez mais preparados para acolher a mensagem de salvação que Deus tem para nós. E o Evangelho termina belamente: e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Tenhamos nossos corações preparados, nossos caminhos endireitados, para que também nós possamos ver a salvação que vem de Deus. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu